Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti porque estamos diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, a Tua graça. Reconhecemos, Senhor, o Teu amor para com as nossas vidas. E como é bom, Senhor, estarmos nesse tempo e neste momento na Tua casa, ó Deus. Como é bom podermos estar juntos e unidos em um só propósito de bendizer e de exaltar o Teu nome. Recebe, ó Deus, o nosso culto. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Receba a nossa vida diante de Ti. Queremos, ó Deus, com sinceridade nos nossos corações, exaltar e bendizer o Teu nome. Que Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa existência. Tu és tudo para nós, Senhor, é isso que nos move, é isso que nos traz até este lugar. E com alegria no nosso coração, Senhor, nós queremos Te salmodiar, nós queremos Te bendizer e queremos Te aplaudir, Senhor, com alegria nos nossos corações. Aleluia! Você pode fazer melhor, você pode aplaudir ao Senhor com toda a força que você tem. Amém. Bem-vindo. Boa noite. À casa do Pai. Diga quem está pertinho de você aí, Jesus te ama e eu também. Amém? Pode sentar, Deus abençoe a sua vida. Boa noite. E que bom que nós podemos estar aqui. E nós gostaríamos de saber aqueles que nos dão o prazer de estarem aqui pela primeira vez. Eu sei que já tem alguns que eu vou, não fiquem acanhados nem constrangidos, mas isso a gente faz sempre, tá? Então, quem nos dá o prazer de estar aqui pela primeira vez, neste lugar, junto conosco, dá um tchau assim, bem grande assim, ali ó, Deus abençoe vocês. Essas cadeiras aqui eu reservei só para mim hoje, só para os amigos aqui. Deus abençoe vocês, João, Karina, Fátima, esposo, Neuza. Tem mais alguém que nos dá o prazer de estar aqui pela primeira vez? Ali, Deus abençoe sua vida, jovem, que bênção. Ali ó, também Deus abençoe vocês, aplauda ao Senhor pela vida desses abençoados também. Um dia de alegria, um dia bonito como hoje, um dia de paz, um dia na qual nós podemos estar na presença de Deus e nós podemos exaltá-lo. Ele é tudo para nós, Ele é a razão da nossa vida. Né? Não sei as motivações que te fazem estar aqui, mas uma coisa é certa, você veio a um lugar de adoração, você veio a um lugar na qual nós podemos dizer que nós chegamos aqui para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Isso é maravilhoso, nós entendemos e temos isso como princípio para a nossa vida. Como bem diz o apóstolo, o melhor lugar da gente começar a semana é na casa do Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste em casa, que nos dá o prazer de também estar acessando pela primeira vez nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, também aqueles que estão assistindo pelo Netfé, também que Deus possa abençoar, manda aí no chat, se você está participando pela primeira vez, nós queremos manifestar nossa gratidão a Deus pela sua vida. Mês da credibilidade, estamos no ano da remissão, estamos pensando nisso, refletindo sobre isso, como Deus tem falado conosco. Quem esteve conosco aqui na quarta-feira? Casa de Papel, estamos na nossa série, pensando nisso, refletindo sobre a vida, sobre a estrutura, sobre planos, os planos que podem ser frustrados porque não encontram ou não são construídos de uma forma sólida e os planos que nós temos através do propósito de Deus para a nossa vida. E estamos pensando nesse mês em credibilidade. E refletindo sobre isso, nós entendemos que credibilidade se dá àquilo no qual se pode crer. Está diretamente relacionado ao nível de confiança que se tem em relação ao que se está julgando. Naturalmente, o pedestal da credibilidade tem como oposto o descrédito. Afinal, credibilidade é em cima daquilo que se confia, da mesma forma o oposto, o descrédito, da desonra daquilo que não é confiável ou em quem não se pode pôr nenhum crédito. E o texto desse mês, de reflexão desse mês,
Está lá em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 14 a 15, não é Ezequiel eu, mas Ezequiel o profeta do Antigo Testamento. E lá está escrito algo interessante sobre Lúcifer, ao qual diz: tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das trevas afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou a iniquidade em ti. Aí está falando de uma relação que havia de credibilidade, de confiança. E no desenrolar da história diz até o que aquela relação, ou o como vivia, ou o que trouxe aquela confiança. Aí está justamente ungido para cobrir e estabelecido. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criados. Aí diz, até que se achou. Se achou, é porque procurou e antes não tinha, agora achou. E diz o que achou, diz que achou iniquidade. E essa é a base da gente pensar justamente sobre credibilidade daquilo que, ou aquilo que a gente pode desfrutar quando se tem a confiança ou a credibilidade. Precisamos, quando nós refletimos sobre isso, pensar ou considerar princípio. Porque a nossa vida, ela precisa deixar de ser regida por achismos e ela ser regida por princípios. Princípios que são imutáveis, princípios que não mudam, princípios que são eternos. E quando a gente para balizar nossa vida por princípios, a gente consegue viver em equilíbrio. E vivendo em equilíbrio, a gente vive em estabilidade. E vivendo em estabilidade, a gente passa a gozar de confiança. E sendo encontrado em confiança, nós passamos a ter credibilidade. E isso faz com que a gente passe a viver de uma forma real, de uma forma transparente, de uma forma verdadeira. E pensando em princípio, a Bíblia já estabelece em Provérbios capítulo 9, e mais especificamente no versículo 10, ele diz: tudo começa com o eterno, ou o princípio de tudo é o eterno. E aí ele está se referindo a Deus. Diz, ele é a chave de tudo. Então, tudo começa com o eterno, tudo começa com a existência, com aquele que fez todas as coisas, com aquele que estabeleceu todas as coisas nele, o princípio da vida, a base da vida. Ele é a chave de tudo. Todo mundo fala em Deus, né? Todo mundo, com algumas exceções, crê em Deus. E ele diz, a sabedoria vem do temor do eterno, e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Então, a sabedoria vem do temor do eterno, ou seja, do respeito do eterno. E o entendimento vem do conhecimento do Deus, que é um Deus santo. Todos os dias nós estamos diante de novas circunstâncias que entram em choque com a vontade de Deus e às quais a gente precisa responder. Porque a vida Deus nos deu. O direito de escolha, o livre-arbítrio, como nós conhecemos, Deus nos deu. Ele deu para que justamente a gente faça as nossas escolhas. Há opções que precisam ser consideradas todos os dias, escolhas precisam ser feitas, hábitos a praticar e habilidades a adquirir. A vida é nossa. Somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos. A gente bate no peito quando a gente entra em uma discussão e a gente diz, quem manda na vida sou eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Né? Os nossos filhos, quando completam ou ficam loucos para completar 18 anos, para dizer, agora eu faço. Sabe nada, inocente, agora você pode mesmo, paga as contas tudinho. Já que você pode. Né? Pode. Quero ver poder. Mas são escolhas. Faz parte, é necessário. E aí, justamente no Provérbios capítulo 9, a gente encontra duas senhoras. E a cada um de nós que
as duas mulheres de Provérbios 9 fazem convite. São apresentadas para nós duas mulheres, duas senhoras que nos fazem convite. As palavras do convite são idênticas delas, mas há um contraste no que é oferecido por cada uma delas. O convite da senhora sabedoria é para um banquete. Ela chama para uma festa. Ela chama para se divertir também. Ela chama para coisas boas. Se você ler, e você deve chegar em casa e ler, está lá, livro de Provérbios. Simples. Dá para você ler no mês, ler um capítulo todo dia. Você vai fechar um mês. Vai entrar 2 dias a mais, 3 dias a mais em fevereiro, em março. Para você fechar, né? Agora está atrasado, são 30. Faz a conta, mas lê. E aí ele apresenta a senhora sabedoria, ela chama para um banquete. Mas o banquete que a sabedoria chama é um ambiente aberto, é festivo, em contraste com o convite da senhora insensatez. Está mais para uma sedução que para um convite propriamente dito. O que ela oferece está envolto em mentiras. Há cantos escuros, tem prazeres ocultos, tem delícias sombrias no que ela oferece. Os convidados da senhora sabedoria estão cheios de vida, de motivação, mas as vítimas da senhora insensatez não percebem que estão sendo convidadas a viverem no lugar dos mortos. Está lá, e se a gente vê, isso se repete dia a dia na nossa vida. O que a sabedoria propõe, o que a insensatez propõe. É só a gente parar e a gente refletir. A gente vai tomar a decisão, a gente vai fazer as escolhas. E isso está posto à nossa frente. A Bíblia deixa tudo muito claro para nós. Ela nos ensina muito a respeito do testemunho público, porém ensina muito mais sobre sinceridade oculta que reproduz um caráter ilibado. A Bíblia fala daquilo que é importante, como a gente se apresenta, como a gente é visto, o bom testemunho e tantas outras coisas, como as pessoas nos enxergam, nos veem, e elas dão testemunho, como a gente deve se apresentar. Porém, ela ressalta muito mais ainda sobre a sinceridade oculta. Aquilo que realmente a gente é, e é sobre isso que a gente vai refletir, porque isso vai ser repercutido lá na frente sobre esse fator credibilidade. Porque quando nós não estamos solidificando a nossa vida naquilo que é concreto, fatalmente lá na frente aquilo que não é verdadeiro virá à tona. Aquilo que não é sólido vai desmoronar. Isso é fato, é uma questão de dias, tem prazo de validade. Por isso que ao mesmo tempo que é maravilhoso, é bom nós sermos agradáveis, porém é mais importante ainda, além de termos que ser agradáveis, ou pessoas agradáveis, pessoas benquistas, pessoas bem vistas, mas que isso esteja solidificado na verdade, que isso seja um fato, que aquilo que eu sou na rua, eu sou em casa, aquilo que eu sou na igreja, eu sou em casa, aquilo que eu sou. Aonde quer que eu esteja. E aí nós não sermos encontrados em desacordo com aquilo que a gente fala, e a gente não viva aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E nessa turbulência, nesses conflitos, hoje justamente a gente disse, eu falava sobre isso na quarta-feira passada, a gente diz, esse não me representa. E aí vem os conflitos de relacionamento dos cônjuges, filhos com pais, pais com filhos, nos relacionamentos de amizade, porque justamente muitas vezes nós não somos encontrados em verdade. E a gente quer muito dos outros, mas a gente não olha para nós e não vê o que é que nós damos. A gente quer que os outros sejam, mas nós não somos. A gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa. A gente quer ser tratado bem, mas a gente não trata bem. Quando tudo na vida é uma via de mão dupla, não uma via de mão única. E o próprio relacionamento com Deus é sim uma via de mão dupla, e a gente vai ver isso à luz da palavra de Deus.
Porque nós estamos muito naquela da gente pedir, pedir, até porque a gente fica só no versículo, né? Pedir, pedir, dá-vos-á. A gente só pede, aí fica pedir, pedir, pede, pede, pede. E a gente se esquece que ele também nos pede. E hoje a gente vai ver aqui um texto lindo e maravilhoso, na qual ele diz o que ele nos pede. Avança não. Então vamos pensar sobre isso, sobre a verdade da nossa vida. Porque nós não precisamos falsear. Nós não precisamos ser aquilo que nós não somos, que dá muito trabalho para depois a gente corrigir. Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao versículo 24, e o versículo 4 ao versículo 1, a gente encontra algo extraordinário, justamente que fala sobre essa questão de nós vivermos com autenticidade. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores. Eu tive que colocar o texto todo para que depois ninguém censure até mesmo a Bíblia, porque hoje é assim, até a Bíblia a gente quer julgar, né? Obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Ou seja, a palavra de Deus aqui ela está incluindo todo mundo. Eu até fui lá, coloquei o versículo 1 do capítulo 4 para não ficar só nos escravos, que tinham os seus senhores com S minúsculo. Aí eu coloquei o versículo 1 do capítulo 4 para mostrar que Deus também fala para os senhores tratarem bem os seus escravos. Isso está falando lá naquele tempo, que tinham escravos e que tinham senhores. Mas a Bíblia, Deus está dizendo assim, olha, vamos colocar um balizador para que as coisas deem certo. Faça o que é correto, não apenas à vista do seu Senhor. E quando ele der as costas, você vai e chuta esse negócio desgramado, infeliz, das costas ocas. Essa miséria de salário que eu ganho, essa desgraça de vida. Aí você vai sujo o negócio, você faz feito, aí tem uma peça, e vou deixar sem essa peça só para quebrar o resto. Ei, preste atenção. Deus está olhando para você dizendo, por que você está fazendo isso? Não faça o certo só porque ele está na sua frente. Faça o certo porque você faz para mim. Porque a sua vida é para adorar a mim, o seu Criador. Porque se você só fizer o que é certo porque os outros estão vendo, quem é você? O que os outros dizem? Porque às vezes a gente bate e diz, está pensando o quê? Você não sabe quem eu sou. E se soubesse? Nas quatro paredes, no nosso secreto, se soubesse. Da mesma forma, aquilo que nós temos que estabelecer como direito e dever, nós precisamos atentar para que justamente quando a gente quiser sonegar aquilo que é direito do outro, a gente vê uma forma de burlar e dar menos. Lembrar que se a gente olhar para cima, tem alguém que está assim. Oi, tudo bem? Estamos juntos, é nós? Porque a gente vive atrás de bênção. A gente vive atrás da bênção de Deus, mas se esquece que Deus estabeleceu princípios para que as coisas dêem certo, para que justamente na nossa vida a gente construa. Não é ter vida fácil, é construir, é crescer, é evoluir, é nos tornarmos melhor. É por isso que Deus deixa essas orientações para nós, para que justamente nós sejamos encontrados e possamos ter credibilidade. Quando Deus olha
dos céus para Lúcifer, lá no primeiro texto que nós lemos, ele encontra algo que antes não havia nele. Ele diz: e quando eu olho para aquele que estava ali lindo, maravilhoso, que eu tinha confiado nele, riquezas, beleza, habilidades, dons, eu olhei para ele e eu encontrei nele iniquidade. Diga, iniquidade. Estão com sono? Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? O significado da palavra iniquidade é deterioração espiritual. É isso que é iniquidade. Lembra do texto? Deixa aí. Lembra do texto que eu falei? Tudo se baseia ou se encontra com a sua origem no eterno. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós duelamos constantemente com os nossos anseios que estão em ebulição na nossa vida. Por isso, nós não podemos negligenciar com relação à questão espiritual, porque é lá que, se estiver deteriorada, o resto será uma consequência. Quando deteriorou o espiritual de Lúcifer, aí surge a sua ganância e a sua soberba, que depois nós, sendo seguidores dele, gera em nós a síndrome de Lúcifer, e por isso que nós precisamos também, como filhos de Deus, estamos atentos para não deteriorar a nossa espiritualidade. E é o que mais se vive hoje no mundo, a deteriorização dos valores, dos princípios estabelecidos por Deus, do que é certo e do que é errado. E isso ninguém vai mudar. Não é uma questão cultural, não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de princípios. Ele foi, ele é, ele sempre será, e ele está sobre tudo e sobre todos. Ele estabeleceu princípios para a humanidade. Infringir nisso vai gerar justamente o desequilíbrio ou do qual nós hoje tanto vivemos. A origem do mal e do bem está naquilo que você alimenta interiormente e depois é achado em nós, ou seja, é evidenciado. É aquilo, você viu, mas depois você começa a alimentar ou se permitir alimentar por aquilo que você viu, por aquilo que você ouviu. Então não é simplesmente pelo que vem, é pelo que você alimenta. É pelo que você nutre, é pelo que você desenvolve dentro de você. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente alimenta. Nós podemos estar alimentando um monstro dentro de nós. A credibilidade é algo achado em nós. Ou seja, transmitimos credibilidade por aquilo que se vê em nós. Porém, sempre seremos fruto do que nutrimos internamente. Este é o grande desafio. E é o que é determinante em nós. E é fundamental sabermos que estamos lidando com um Deus que tudo vê. Aí é a questão. E o tema da nossa palavra. Isso não foi a introdução não, tá? Mas é a base. O Deus que tudo vê. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, é que nós encontramos essa forma de Deus ser chamado. E ele foi achado e chamado como Deus que tudo vê, justamente em um momento de conflito, em um momento de desespero, na qual Agar se encontrava, e aí é a história lá de Abrão, Sara, Agar, Ismael. E aí a gente sabe que Sara foi e deu a sua concubina Agar para Abrão, e Abrão foi e teve com Sarai e nasceu Ismael. E aí a Agar ficou se achando, começou a humilhar a
Sara, e a Sara disse, vá-se embora daqui, porque ela foi tomar satisfação com a banda. Disse, problema seu, você que mandou. E aí depois está lá Agar, e quando ela conversa com Deus, quando ela está lá no seu momento de aflição, Deus aparece para ela. E a forma dela expressar o Deus que ela conhece naquele momento foi justamente dizer: o Deus que tudo vê. E é. E é isso que nós não podemos nos esquecer. Porque a gente se lembra que Ele vê quando a gente precisa. Diz, Deus, será que não estás vendo? Mas no momento que a gente quer fazer a coisa errada, a gente finge que Ele não vê. Não é? Quando nós estamos com necessidade, Deus, veja o que eu estou passando e tal. Agora, quando a gente quer, aí a gente faz de conta que Deus, soberano, o sublime, o grandioso, aonde? Que importa sou o Deus eu. Né? É assim ou não é? E justamente Agar testifica isso. Ela vê esse Deus que cuida, que vai ao encontro das distorções humanas. Era uma situação crítica ali que estava havendo. Uma anomalia, mas Deus se fez presente mesmo naquela anomalia. Porque Deus é o Deus das injustiças, Deus é o Deus dos desencontros da vida, daquilo que só individualmente sabemos. Muitas vezes você tenta explicar os seus conflitos existenciais, os seus problemas da sua vida, ninguém vai entender, ou vai entender pela metade, ou, né? Ou você vai ficar calado. Mas uma coisa é certa, eu quero que você grave isso no seu coração essa noite. Você tem um Deus que tudo vê, um Deus que te sonda, um Deus que te conhece, um Deus que te conhece melhor do que você mesmo. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Nós estamos diante dele, do Deus que tudo vê. E com essa perspectiva de vida que nós precisamos balizar os nossos dias, para que lá na frente possamos ser encontrados em credibilidade diante de Deus e dos homens, e não em descrédito. Dizer, estou sendo tentado, errei, perdão, me ajude, não gera descrédito. Ouça bem, dizer, estou sendo tentado, errei, perdão, me ajude, não gera descrédito. Agora, mentir, enganar, esconder, sim, porque a verdade sempre ela vai bater na porta. E aí onde nós seremos encontrados em descrédito. É onde nós vamos perder a credibilidade. Agora, se a gente errei, me perdoe. Não é isso que pode fazer com que eu perca a minha credibilidade. Mas a minha humildade em reconhecer o meu erro e pedir perdão gera talvez mais credibilidade ainda sobre uma situação. Porque mostra a verdade. O grande problema é que a gente acha que lidar com a verdade é trabalhoso. E a gente acha que a gente pode se esconder. Adão e Eva pensou que podia se esconder. Pecaram e acreditaram que podia se esconder. E até se esconderam. Mas justamente eles se esqueceram do Deus que tudo vê. Aí Deus faz graça. Eles sabiam onde eles estavam lá escondidos. Aí Deus, Adão, Adão. E Adão lá escondido. E Deus bem assim, ó. Adão, Adão, e ele. E Deus vendo. A gente não consegue se esconder. Moisés, quem conhece a história de Moisés? Pense num homem de Deus. Pense em um homem de superação. Pense em um homem de visão.
um homem escolhido. Mas tinha algo interessante na vida de Moisés. Moisés, ele foi um assassino. Lembram disso? E sabe quando foi que Moisés teve a coragem de cometer o assassinato? Está lá escrito em Êxodos capítulo 2, versículo 11 a 15. Diz que Moisés, quando viu o egípcio judiando dos seus, ele olhou para um lado e olhou para o outro. Quando ele viu, não tem ninguém aqui, é agora filho de uma mãe. Pá! Matou o cara. Se ele tivesse percebido qualquer possibilidade de alguém ver, ele não tinha feito. Ele só se esqueceu que Deus estava vendo. E o que gera nele a coragem e a ousadia de matar, assassinar o cara, foi porque ele olhou para um lado e olhou para o outro. Ninguém está vendo. Pá! Eu não sei. Teólogo de plantão, me ajude. Quem encontrou o cara? Eu já pesquisei. Acho que ele enterrou mal. E ficou um dedo para fora, só pode ter sido. Ou deu a ventania do deserto que descobriu a areia lá e o cara foi achado. Porque disse que ele escondeu, depois descobriram o negócio. Nós servimos a um Deus, nós estamos diante de um Deus que tudo vê. Não se esqueça disso. Davi mandou trazer Batseba para o palácio. Esqueceu-se, mesmo que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança, gerada em uma relação adúltera, ele se esqueceu por um tempo que havia um que a tudo vê. E aí, o que é que nós fazemos? Como é que nós vamos balizar a nossa vida se nós temos essa consciência? Vamos reconhecer o senhorio de Deus, vamos entender que a nossa vida precisa ser regida por princípios. É tão simples, e por que a gente se permite enganar? Porque a gente faz com que os nossos dias sejam de tortura, de aflição, por um momento sequer, um tempo só, um momento só de ilusão, e de que a gente acha que pode enganar. Deus quer justamente trabalhar em consciências, cônscia, em pessoas que param para pensar, porque o desequilíbrio não vem dele, ou não é presente dele para nós. O desequilíbrio somos nós que geramos. E nós precisamos olhar para isso de uma forma desafiadora, porque os dias são extremamente difíceis. O egoísmo tem tomado conta da gente. E a gente tem olhado muito para nós mesmos, para o nosso umbigo, para aquilo que a gente quer, o que eu quero. E sequer a gente consegue trazer ou conciliar as coisas dentro de casa. E a gente às vezes até se acha no direito de falar na casa dos outros, quando nem da nossa a gente está dando conta. E Deus quer nos abençoar, mas Ele diz que aonde há união, Ele diz que não é onde há desunião, Ele diz que onde há união, unidade, Ele faz o quê? Deus ordena a bênção. Por quê? Porque onde há unidade há consenso. Onde há unidade e há consenso, se gera encaminhamento, direcionamento para um lugar só. Imagina o homem que é uma coisa, a mulher que é outra, o filho que é outro. Sabe, assistiram aquele filme, já falei isso aqui uma vez, do Jim Carrey, O Mentiroso. Tem uma hora que ele está lutando porque ele só mente, ele quer falar a verdade, mas ele está indo na praga que o filho jogou nele, ele só mente. Aí ele fica querendo falar a verdade, mas só fala mentira, ele fica lutando contra ele mesmo.
A gente precisa entrar nesse consenso, nessa unidade de propósito. A gente precisa encontrar um equilíbrio, a gente precisa entender que Deus é um Deus dialogal, se é que existe essa palavra, existe, nem sei, do diálogo, da conversa, e Ele nos ensina isso, porque todos os dias Ele vinha ao encontro do homem para conversar com ele, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em nós existe uma coisa chamada cérebro que pensa, então eu tenho vontades, o outro tem vontades, e se nós não abrirmos o diálogo, não vamos chegar a lugar nenhum. E aí Deus fica lá do céu só dizendo: eu estou vendo. E aí eu não consigo abençoar, porque assim, dá para vocês decidirem onde é que vocês querem ir, porque eu queria que vocês fossem juntos, mas um quer ir para um lado, um quer ir para o outro. Quando vocês decidirem o que vocês querem, vocês me chamem, porque aí eu posso ordenar a bênção. E assim nós vivemos, e assim nós nos perdemos. Existe algo escrito para a igreja. Quem é a igreja aqui? Igreja não é isso aqui. Igreja somos nós. E as cartas escritas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, são exemplos daquilo que acontecia e acontece até nos dias de hoje. E Deus precisa liberar bênçãos para a nossa vida, e para isso nós precisamos desfrutar de credibilidade, para que Ele possa confiar, dizendo: vai lá, filhão, agora eu sei que você está firme. E aí, o anjo do Senhor escreve a Tiatira, a igreja da tia. Tiatira, para você não esquecer. Quando você quiser esquecer, lembra a igreja da tia. Tiatira. O nome é Tiatira, mas para você não esquecer, é a igreja da tia. Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito para mim. É impressionante o amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Uau, aplauda o Senhor por essa igreja. Uau! O Deus que tudo vê, que está dizendo, cujos olhos espalham chamas de fogo, quando o fogo, ele tem a capacidade de até derreter metais, ele está dizendo que ele observa e ele julga. Ele está dando uma opinião e até fazendo elogio, porque ele está julgando. E agora nós estamos em Apocalipse, nós estamos numa posição na qual nós estamos sendo julgados, sim. Estamos em análise, em observação, por um Deus que tudo vê e que coloca à prova as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões. E Ele diz: vejo tudo que você tem feito por mim. E Ele se agrada disso, Ele diz: é impressionante. O amor com que você tem feito, a força que você tem empreendido, a persistência que você tem. E Ele diz: você está melhorando. Mas aí Ele continua a sua observação e a sua orientação. Todavia, o problema é esse todavia, meu irmão. Na Bíblia o problema é a vírgula. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza os meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? O espírito de engano, porque Jezabel representa isso, persuasão, diz: por que você está dando ouvidos a Jezabel,
que está seduzindo meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz. Sabe o que quer dizer que nega a cruz? Que nega o arrependimento e o entendimento que a gente precisa ter, que Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Que nós precisamos reconhecer e pedir perdão pelos erros que nós cometemos. Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida. Ele está falando de Jezabel. Mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Isso é sério. Isso é a gente se permitir ser induzido por aqueles que querem uma liberdade que não é liberdade, é libertinagem. Por aqueles que não querem conduzir a sua vida baseada em princípios que estabelecem conserto, integridade, que nos leva a sermos encontrados em credibilidade. Mas que vivem por ventos, por opções ou por simplesmente escolhas daquilo que simplesmente agrada a mim. Mas fere princípios. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade, que vocês conheçam até que eu venha. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele está dizendo, isso é questão de escolha. Existem alguns que estão fazendo esse tipo de escolha e vivendo dessa forma. Cuidado com eles, porque o fim deles já está determinado e está claro aonde isso dá. O erro só vai dar errado. Agora, aqueles que fazem a escolha certa e buscam viver em credibilidade, estejam em paz. Eu não vou fazer com que os dias de vocês sejam mais difíceis. Ao contrário, eu estou com vocês, eu abençoarei vocês, eu fortalecerei vocês, eu vou levar vocês para lugar seguro, porque eu posso confiar em vocês. Esperem por mim, porque eu vou voltar. A nossa vida com Deus é real. A vida, o relacionamento com Deus é real, ainda que nós não queiramos. Como assim? Tem gente que não quer, tem gente que não quer desenvolver a sua espiritualidade, mas ele é espiritual. Que pena que ele não entende isso. Nós somos, eu já falei, corpo, alma e espírito. A vida com Deus, ela é real. Ter um relacionamento com o soberano, com o Criador de todas as coisas, é algo inevitável. Isso traz realidade, base para a nossa vida. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele estabeleceu um relacionamento com a sua criatura. O que está diante de nós é uma escolha. Querer ou não Ele, isso já exige um relacionamento. Isso já exige de nós uma resposta. Diante disso, nós precisamos saber e entender que o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quer você queira, quer não. Nós precisamos prestar conta da nossa vida. Jó capítulo 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. E ainda em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons. Não adianta você ou eu ficarmos justificando o mal que os outros fazem, o erro que os outros cometem, é dos outros. Eu não vou prestar conta pelos outros. Eu vou prestar conta por mim. Quando eu chegar diante de Deus, é sobre a minha vida que eu vou ter que falar. É sobre os meus atos que eu vou ter que explicar. Agora a gente fala muito de graça e de misericórdia. E nós não podemos transformar a graça e a misericórdia de Deus, que é real e que é viva, em libertinagem. Atentemos para todas as advertências que constam em Judas. Eu não vou ler, mas vai lá, abre a tua Bíblia, você tem ela em casa. Pega Judas, antes de Apocalipse, lê. É um livro só, é um capítulo só. E lá tem as advertências sobre justamente graça e misericórdia. Mas algo que eu não posso me esquecer, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu não banalizo a misericórdia, eu posso desfrutar dela. Quando eu não faço da misericórdia de Deus qualquer coisa, porque custou um preço. Custou Jesus Cristo na cruz. Custou Ele dar o seu único filho por nós. Quando eu não banalizo isso, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Isso a própria Bíblia nos ensina. Em Tiago capítulo 2, versículo 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É possível ser achado em credibilidade. Para isso precisamos transformar a nossa mente. E José, ele nos ensina a fazer isso. Quando diante da situação na qual ele estava vivendo, depois de tudo que ele passa, depois de tudo que ele passou, ele agora está sendo perseguido pela mulher de Potifar. E ele não era frouxo não, tá? Eu acho interessante duas coisas que ele fazia. Ele negava o convite dela, ou seja, ele se posicionava contra, ele dizia não. E diz a história, e você lendo a história dele, diz que ele ficava longe dela. Sabe por quê? Porque ele se conhecia. E quando ele fugiu, porque ele estava sozinho em casa com ela, e ela quis, naquele momento, consolidar o seu plano, e ele foge, deixando para trás a roupa. É porque se ele ficasse lá só lutando com ela, ele ia fazer besteira. Ele foge, ele vaza. Mas não é disso que eu quero falar, mas eu quero falar o que dá a força a José. Está lá escrito: a base que fortalece as decisões e a vida de José. Como poderei eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Por isso que José não errou. Porque no momento dele pensar e de decidir o que fazer, ele queria ser encontrado em credibilidade diante de Deus. E ele não pensou nas circunstâncias, ele não pensou nele. Ele pensou em quem estava vendo ele. Ele disse: como é que eu posso fazer isso contra Deus? Se todos nós pensássemos nisso antes de tomarmos as nossas decisões, seríamos muito mais assertivos, seríamos muito mais abençoados, seríamos muito mais felizes. Se a gente olhasse para um Deus que nos ama, mas muitas vezes nós tratamos Deus como inimigo. Nós temos um Deus que espera algo de nós, o soberano, o maravilhoso, o supremo. Ele pede alguma coisa para a gente. E o seu pedido nós encontramos em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 a 13. Eu gostaria de convidar a ficar de pé nesse momento. Ele diz: e agora, ó Israel,
Quem é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. É uma pergunta que ele está fazendo. O que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que você tema ao Senhor? E justamente temer a Ele é aquilo que a gente viu lá no começo. É o princípio de toda sabedoria. Ele quer que justamente a gente o tema, Ele quer que a gente ande em seus caminhos, Ele quer que a gente ame e que a gente o sirva, e isso a gente deve fazer de todo o coração. Como é que a gente está dirigindo a nossa vida? De qualquer forma, envolvidos ou voltados ou dirigidos apenas pelas nossas ansiedades, por aquilo que a gente quer amanhã. Amanhã é amanhã. A palavra de Deus nos diz que o dia de amanhã não me pertence. Vai que hoje, quando eu chegar em casa, o que é que eu fiz hoje? Hoje eu tenho a oportunidade de, seguindo esses princípios, de obedecendo a palavra de Deus, aquietar o meu coração e balizar a minha vida dentro de uma verdade imutável, dentro de um princípio que vai trazer equilíbrio para a minha vida e para onde eu estou e para o meio ao que eu faço parte. Em um mundo de tanto desequilíbrio, em um mundo de tanta agonia, de tanta ansiedade, encontrar alguém equilibrado, com paz, com serenidade, é uma riqueza. E nós podemos desfrutar dessa riqueza. Os discípulos estavam aflitos, porque eles confiavam em Jesus ali do ladinho deles. Disse: você vai embora. E agora, o que é que a gente vai fazer? Disse: fique em paz. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é Deus presente. O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ele quer estar em nós. Ele não quer um tchauzinho, ele não quer um eu te conheço, eu sei, Deus. Não, ele quer andar com você, ele quer viver com você. Ele quer te dirigir. Ele quer fazer parte da sua vida, porque você também é um ser espiritual. E você não pode, eu não posso, nós não podemos negligenciar quanto a isso. Porque quando a gente vive assim, a gente pode dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Creia em Deus, confia em Deus, e Deus vem ao nosso encontro. Feche os seus olhos nesse momento. Que tal você orar? Que tal você falar com Deus nesse momento? Ele é relacional, não falamos? E espera que nós, nesse tempo, nesse momento, nos dirijamos para Ele. Ele disse: o que você espera? O que você quer? Fala com Deus. Ele que tem o controle de todas as coisas, Ele é que é soberano. Somos nós que perdemos o controle. As nossas decisões nos levam a lugares, a situações difíceis. Mas como nós falamos, credibilidade muitas vezes não é simplesmente só acertar, mas é justamente reconhecer: eu preciso. Diga para Deus nessa noite: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu careço de Ti.
Deus, como é bom, ó Pai, nos deleitarmos diante da Tua palavra, dos Teus escritos, Senhor, para as nossas vidas, que é a Tua palavra, que é rema, que é vida, que transforma, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás neste lugar. Foi Tu que nos trouxestes até aqui. É o Teu mover, é o Teu agir que nos leva, nos conduz a ouvir verdades que farão diferença na Tua vida. Tu és o herói, Tu és o Deus que tudo vê. E Tu sondas o nosso coração nesta noite. Tu sabes, ó Deus, como está a nossa vida. Tu sabes o que está nos afligindo, o que está nos preocupando, o que está tirando a nossa paz, Senhor. Mas, ó Pai, nós queremos dizer nesta noite que nós confiamos em Ti. Nós queremos dizer, Senhor, que nós confiamos na Tua soberania e no Teu poder, Senhor. E que nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos declarar, Senhor, o Teu senhorio sobre nós. Para que assim, Senhor, venha a Tua paz, reine, Senhor, a Tua paz nos nossos corações, que a fé que transforma, Senhor, que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, possa encontrar um lugar no nosso coração e produzir em nós, Senhor, ação, para que a gente possa viver de uma forma feliz, de uma forma tranquila, de uma forma impactante, Senhor, porque nós cremos nas Tuas promessas. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós somos os Teus filhos e nós somos filhos amados, e para cada um de nós Tu tens um projeto, um plano para que nós possamos desenvolver neste mundo, e através da nossa vida o Teu nome ser glorificado. Nós podemos dizer: Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado, Deus tem me fortalecido, e nós podemos dizer com fé, com alegria: graças a Deus. Graças a Deus. Esse graças a Deus não pode ser apenas, ó Pai, um momento, uma palavra, uma frase, mas o graças a Deus é a convicção de que, ó Deus, nós podemos confiar e viver nessa Tua graça, Senhor, e no Teu cuidado a cada dia. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e declaramos, Senhor, que a Tua paz reine em cada coração. Aleluia. Se você nesta noite, ao ouvir a palavra de Deus, e nunca você tomou uma posição, não de mudar de religião, porque religião não salva nenhuma religião, salva ninguém, nem a minha, nem a sua. Mas se você quiser entregar a sua vida a Jesus, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, se você quiser dizer: Jesus, eu confio na Tua salvação, porque Ele mesmo disse que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele levou consigo todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque Ele venceu a morte. Ele não está no túmulo, Ele está nos céus à destra de Deus Pai. E se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você quer fazer hoje, eu te convido a tomar essa decisão. E ressalto, não é mudar de religião, mas fazer uma entrega, uma confissão de fé, dizer: Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. E a palavra de Deus nos ensina: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então você precisa confessar, eu preciso confessar. Isso fará diferença, porque é a parte que eu tenho que fazer, é a minha posição, é a minha decisão. Então eu te desafio a você com fé fazer isso, se você nunca o fez. E aí onde você está, eu quero celebrar a Deus pela sua vida. E eu quero te convidar a tomar essa decisão, aí onde você está. Apenas levante a tua mão dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti hoje. Quer fazer isso? A oportunidade está lançada. Levanta a tua mão com fé e diga: Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. Tem alguém que nunca tomou essa decisão e quer fazê-la hoje? Não vou te chamar à frente, não quero te constranger. Eu só quero fazer e viver o princípio onde tem ali. Levanta a mão que eu não vi. Ali, cadê? Quem entregou a vida a Jesus ali? Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? De entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe a sua vida. Pai querido, nós queremos Te louvar, Senhor, pela vida do Teu Filho, que se posicionou diante de Ti nesta noite, entregando a sua vida a Ti.
Guarda-o, Senhor. Protege-o, livra-o de todo mal. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Espírito Santo, dirija os seus passos, guia-o em todas as coisas, para que através da sua vida o seu nome seja glorificado. Assim oramos, pedimos, no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! Com alegria no nosso coração, nós temos um princípio que rege a nossa vida. Nós dizimamos, nós ofertamos, porque nós entendemos isso como verdade para as nossas vidas. Devolver ao Senhor aquilo que não é nosso, aquilo que é dele. Porque nós entendemos que tudo ele nos deu, que tudo vem dele. E nós, como filhos que reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas, nós nos movemos e vivemos em fidelidade. Assim como também o princípio da semeadura. Aquilo que nós semeamos, aquilo nós colhemos. E nós podemos fazer isso, e não simplesmente só vir trazer e fazer isso para a igreja. Se você sente no seu coração, no momento que você vai trazer uma oferta, e você vai trazer a sua semeadura, e o Espírito Santo te faz sentir no coração de você abençoar a vida de qualquer um que está aqui. Não perca esta oportunidade, abençoe a vida do seu irmão. Talvez ele justamente está precisando de justamente essa semente de bênção que você pode ofertar na vida dele. E isso nós devemos fazer com alegria, vivendo como a palavra de Deus nos diz, tudo o que fizermos, fazermos com alegria, não constrangidos, não com tristeza, mas com convicção, porque justamente é assim que Deus recebe, e através da nossa vida, em todas as áreas, o nome dele há de ser glorificado. Com alegria, com louvor, traga o seu dízimo e a sua oferta para a glória de Deus.